O meu Sherlock tá vivo, galera. O meu Sherlock tá vivo. Ai, obrigado por tudo. Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os primeiros contos da coletânea A Volta de Sherlock Holmes. Esse é mais um vídeo do projeto Investigando Sherlock que está acontecendo aqui no Sincerateca e no canal Luago nos Livros. Eu vou deixar nos cards o canal dos meninos, na descrição do vídeo também. Lembrando, se é um vídeo de um projeto de leitura, esse vídeo contém spoilers. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like nesse vídeo. Hoje, como eu já disse, nós vamos conversar sobre os primeiros contos da coletânea A Volta de Sherlock Holmes. Foram contos bem interessantes, eu estava louco para compartilhar minhas opiniões com vocês. E sim, Sherlock está vivo, para nossa alegria. Claro que não era surpresa pra gente, afinal de contas a gente tá com um box com a coletânea completa, ele morre no segundo volume, óbvio que a gente achava que ele iria voltar em algum momento. Mas, como esses contos não seguem uma ordem cronológica, né, eles são meio que misturados, poderia muito bem os outros dois volumes conter apenas casos antes da morte do Sherlock. Mas não aconteceu isso, aqui nós temos casos depois da suposta morte e a gente vai entendendo mais ou menos o que aconteceu naquela cachoeira, porque o Sherlock conta tudo pro seu companheiro Watson. Antes de partir para as discussões de cada um dos contos, eu quero falar um pouco sobre o panorama geral. Eu gostei bastante dos contos dessa coletânea, pelo menos os que eu li até o momento. São contos bem desenvolvidos, achei contos criativos, com bons finais. Até aqueles que eu não gostei muito são bons contos, sabe? Eu não senti frustração ao ler essas histórias. Foram contos que me divertiram, que me deixaram curioso, que me prenderam ali do início ao fim. Gostei muito da forma como o Sherlock toca nesse ponto do Watson tá escrevendo as histórias, né? Os casos que ele investiga. Então é algo que ele fala muito aqui durante esses contos. Achei interessante também a participação do Watson em alguns casos. Gostei muito também das diferentes formas que os policiais lidam com o Sherlock aqui. Alguns levam muito em conta o que ele diz, outros têm um pouco mais de resistência, como Lestrade, por exemplo. E isso a gente consegue ir acompanhando ao longo dos contos, porque dependendo do caso, são pessoas diferentes que estão cuidando ali da situação. Agora falando dos contos, vamos começar falando do primeiro. O primeiro conto se chama A Aventura da Casa Vazia, e esse conto eu confesso que foi um dos que eu menos gostei desses 6 primeiros que eu tive contato. Justamente porque aqui o crime não é o principal. Acaba que o principal desse conto é a volta do Sherlock. É ele se encontrando com Watson, ele contando tudo o que aconteceu, e a gente entendendo um pouquinho mais como ele conseguiu fugir do Moriarty, enganar o Moriarty. Foi assim, muito legal saber como a trama toda aconteceu. Eu confesso que fiquei um pouco confuso quando ele foi narrando, porque tinham outras pessoas ali, não só o Moriarty, então inclusive tinha um outro homem que tentou matá-lo depois que ele viu que o Moriarty morreu e o Sherlock ainda estava vivo. Mas eu engoli a explicação do Sherlock. Fiquei confuso, mas consegui aceitar. O que eu mais gostei neste conto foi a questão da réplica do Sherlock, né? Que ele deixa na casa uma espécie de estátua, né? Uma obra que se faz parecer com ele, se eu não me engano é uma coisa feita de cera, e aí a pessoa que tenta matá-lo acaba indo lá na casa vazia, atirando naquela réplica, só que ele não contava com o Sherlock dentro da casa vazia, que é isso que acontece, né? O Sherlock leva lá o Watson pra mostrar a casa vazia, a visão que eles têm ali da casa que antigamente eram deles. E do nada aparece um cara lá pra matar o Sherlock, mas ele não sabe que o que tem lá dentro é uma réplica. Achei isso muito perspicaz, esse final foi bem cheio de ação. E no final das contas, o cara que tentou matar o Sherlock era um comparsa do Moriarty e ao mesmo tempo a pessoa responsável pelo crime que esse primeiro conto aborda. E o autor consegue usar um criminoso para 2 crimes diferentes, para a tentativa de homicídio do próprio Sherlock e também para o homicídio que o próprio Watson estava muito curioso, porque, né, o Watson acaba encontrando o Sherlock ali disfarçado de velhinho nos arredores do lugar que aconteceu o crime. Como eu disse, não foi um conto que focou muito no crime, por isso que não foi meu favorito. O que eu mais gostei aqui, além dessa questão da réplica do Sherlock, foi a explicação do Sherlock de como ele e o Moriarty lutaram, como ele escapou,
como ele está vivo e por que ele não tinha aparecido até então, as explicações sobre esse cara que o estava vigiando, que ele precisava se livrar desse arroba, né, para conseguir voltar a ter uma vida ali em Londres. Gostei da forma como tudo aconteceu, mas o crime em si não ganha destaque, por isso esse conto não foi um dos que eu mais gostei. O segundo conto se chama A Aventura do Consultor de Norwood. Nem sei se eu falei certo. Esse foi meu conto preferido, eu acho. Na verdade, foi o meu segundo preferido, porque vem aí um que eu gostei mais. Mas eu achei a premissa desse muito interessante, porque um cara vai até o Sherlock dizendo: estou sendo acusado de um crime, posso ser preso a qualquer momento, mas não fui eu que cometi esse crime. Peço sua ajuda. Vou ficar tranquilo sabendo que você tá aqui cuidando do meu caso. Ele conta toda a história pro Sherlock e foi uma história muito curiosa, né? Um cara que vai atrás dele, diz que quer deixar uma herança porque não tem filhos, enfim, não tem pra quem deixar. Os pais do John conheciam Jonas, tiveram ali contato com ele no passado. Na verdade, a mãe, exclusivamente. Então, isso já acendeu uma luz pra mim. Eu cheguei até a pensar que o Jonas fosse pai do John e que ele tivesse armado tudo isso por vingança e queria jogar o filho na cadeia, matar o próprio filho pra se vingar da mãe. Fiz ali as minhas teorias. No final, eu não errei totalmente, né? O Jonas, que foi o cara assassinado, queria se vingar da mãe do John. E, meu Deus, fingiu a própria morte pra jogar a culpa no filho dela. Gostei que o Sherlock já começa a resolver o caso ali logo de início, quando tem contato com o testamento, que ele percebe que o Jonas escreveu dentro de um trem em movimento, e aí ele consegue até imaginar para onde esse homem estava indo, de onde esse homem estava vindo, aonde ele chegou, qual local que fazia uns movimentos mais bruscos. Achei essa parte bem interessante. Ele já acredita na inocência do John, então ele vai investigando tudo pra provar essa inocência, porque o garoto tá prestes a ir pra forca. Inclusive, eu achei que nenhum conto ia superar, mas acabou que o conto seguinte virou o meu xodó. Mas esse aqui merece 5 estrelas também. Foi muito bom de ler, adorei a resolução, as motivações, a forma como o criminoso foi pego no pulo, né? Eles gritando por fogo, fogo, Jonas aparecendo ali, foi um máximo. O terceiro conto se chama As Aventuras dos Homenzinhos Dançantes. Gente, que conto divertido. Eu, pelo menos, adorei. Desde o início, quando o cliente do Sherlock leva até ele as inscrições, né? Ele mostra ali os desenhos feitos em um papel. Eu já imaginava que se tratava de algum tipo de código, de algum tipo de alfabeto secreto. Então, se eu tava conseguindo adivinhar isso, é óbvio que o Sherlock também sacaria isso de cara. O fato da esposa não querer que o marido saiba de forma alguma sobre o passado dela já me deixou com a pulga atrás da orelha. Óbvio que aí tinha e era alguma coisa relacionada ao que ela já tinha vivido. Então eu imaginei que pudesse sim ser um ex-amor. E no fundo era isso, né? Uma pessoa que ela iria se casar, acabou não casando porque ele era um homem do crime, eles faziam ali algumas coisas que ela não concordava. Ela saiu dos Estados Unidos, se casou com um homem inglês e foi viver sua vida. No entanto, esse homem rancoroso voltou, queria ter de volta a sua mulher, então começou a deixar essas inscrições que continham algumas ameaças. Quanto mais homenzinhos dançantes iam aparecendo ali na casa do casal, mais curioso eu ficava. E quando Sherlock recebe uma e prevê o perigo, ele até fala pro Watson para eles irem no último trem, mas o último trem já tinha zarpado, então eles deixam pro dia seguinte. Quando eles estão a caminho, quando eles chegam lá, descobrem que os dois morreram. Pra mim foi uma coisa assim, meu Deus, surreal. Eu fiquei em choque, porque eu não imaginava que esses dois personagens estariam mortos. E, na verdade, não estavam os dois, né? Aconteceu ali uma tragédia, mas a mulher estava só em estado grave, ela conseguiu se sair bem. E inicialmente achavam que ela tinha dado um tiro no marido e tentado se matar. Só que no final das contas, graças também à observação do Sherlock, eles perceberam que se tratava de um crime envolvendo uma terceira pessoa, que posteriormente descobriram ser esse ex que estava perseguindo a coitada da mulher. No final das contas, o que aconteceu? Uma breve troca de tiro. A mulher ficou desesperada ao ver o marido morto, tentou se matar também, e tudo isso só foi desvendado pela observação do Sherlock, que percebeu ali a marca na janela. Felizmente, a mulher conseguiu escapar com vida, e esse foi meu conto favorito da coletânea, pelo menos dos que eu li até agora, por conta desse mistério envolvendo os homenzinhos dançantes. Eu adorei ver o Sherlock dizendo o que significava cada homenzinho. Gente, ele foi tão perspicaz nesse conto, eu amei demais. O quarto conto foi A Aventura da Ciclista Solitária. Esse também me deixou bem intrigado. E toda a situação em si, esses dois homens que apareceram na vida dessa mulher, falando sobre
do tio que tinha morrido, um tio que nem mandava notícias, esse interesse todo deles por ela, não só por uma questão de aparência, eu já imaginei que tinha ali alguma coisa envolvendo herança, e não estava errado. Eu acho que o Sherlock poderia trocar o Watson por mim, viu? Porque realmente eu tenho visão. Mas enfim, eu já imaginava que tinha relação com uma herança e justamente no decorrer do conto a gente descobriu que era isso que tinha acontecido. Esse tio dela que tinha ido trabalhar ali nas terras sul-africanas, ele tinha ganhado algum dinheiro e aí estava prestes a morrer. Esses outros vieram para Inglaterra e tentaram se casar com a garota pra ter direito à herança. Era esse o plano deles desde então. Eu confesso que minha primeira reação quando ela procurou ele pra contar o caso foi sentir medo por ela, porque essa mulher sendo seguida por um homem misterioso. O que tinha rolado? Eu fiquei imaginando que ela poderia ser violentada, acontecer algo pior. Esse medo foi ficando dentro de mim. A gente sabe que, infelizmente, as mulheres sofrem com isso até os dias atuais. Então, um conto que se passou lá no século XIX, XX, poderia ser o plot desse conto, ela sofreu algum tipo de abuso e eu fiquei com medo disso acontecer, mas não foi isso. O próprio Sherlock me tranquilizou em relação a isso quando ele coloca em questão que esse cara tava seguindo, mas nunca se aproximava, que ficava com medo da mulher ver ele. Então, ele não ia fazer nada de mal, e aí eu fui ficando, realmente, isso não vai acontecer. Mas isso não significa que foi tudo tranquilo, porque na resolução do conto a gente descobre que a mulher foi obrigada a casar à força. O que foi aquela cena? Foi uma coisa atrás da outra, o Sherlock e o Watson na estrada, encontrando o ciclista, encontrando o cara que provavelmente era o cocheiro, machucado, e aí eles encontram a menina sendo obrigada a casar, e gente, foi assim, horrível, 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 troca de tiros, foi assim, uma coisa que eu não imaginava que chegaria naquele nível. Foi um conto bem legal nesse sentido, mas eu fiquei meio chocado como as coisas aconteceram. O quinto conto se chama A Aventura da Priory School, desculpa, não sei qual é a pronúncia correta, e foi um conto muito bom também. É um conto muito longo, é o maior dessa coletânea até o momento, são o quê? 30 páginas ou um pouquinho mais, só que eu gostei muito, gente. Vocês estão vendo que eu tô só elogiando os contos aqui, porque eles realmente foram muito bons. Eu adoro quando tem um caso envolvendo autoridade política e é um caso interessante, sabe? Não é um caso muito previsível. Esse, eu demorei pra saber o que tava acontecendo ou adivinhar o que tava rolando. Na verdade, aquele final eu não esperava. Esse aqui, realmente, eu fui junto com o Sherlock até o fim e fui descobrindo tudo junto com ele, conforme ele ia explicando pra gente, porque eu não consegui tramar tudo aquilo. Quem pede ajuda pro Sherlock aqui nesse conto é o diretor dessa escola, que tem ali só pessoas muito nobres, inclusive receberam aí o filho de um cara muito influente, muito importante, e esse filho desaparece do nada, no meio da noite. Como assim? Mas não some só o filho da autoridade, some também um professor alemão. E aí todo mundo fica achando que o professor sequestrou, que o professor que levou, que eles fugiram juntos, que pode rolar um pedido de resgate. Mas a gente vai entendendo um pouco também da relação desse garoto que estava nessa escola com os pais deles. Os pais se separaram, a mãe voltou para a França, o pai continuou ali na região e o filho foi para esse colégio, que é uma espécie de colégio interno. Sherlock acaba deduzindo que eles podem ter fugido com uma bicicleta e aqui a gente tem um mapa no livro. Eu tô abrindo aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. Nós temos um mapa no livro que o Sherlock faz ali da região, porque lá perto tem um pântano. Ele tenta refazer os passos do garoto e do professor. Só que, gente, eu fiquei um pouco chateado com esse mapa, porque ele dá um spoiler do que vai acontecer. Tá aqui na página 111. E aqui nesse mapa, o Sherlock refaz, assim, as marcas da bicicleta e tem escrito Corpo de Heidegger. Heidegger. Ah, eu não sei falar alemão. Isso aqui é com o Iago. Quando ele for falar sobre esse livro, eu espero que ele pronuncie certo. E aí eu fiquei, como assim corpo? Quer dizer que o professor morreu? E aí poucas páginas depois eles encontram o corpo do professor. Não gostei, preferi que esse mapa nem existisse. Mas como eu disse, eles encontraram um corpo. Depois que eles encontraram esse corpo, eu fiquei ainda mais, gente, o que tá acontecendo aqui? E no fim das contas, eu confesso que eu gostei muito desse conto, mas ele não chegou a ser meu favorito pela resolução, porque quando tudo é explicado e a gente entende o que aconteceu, que na verdade o secretário do pai desse garoto também é filho desse cara influente, que eles eram irmãos e que rolavam umas tretas ali, por isso que a esposa acabou se separando desse nobre, eu fiquei achando que foi uma coisa muito grande pra nada, sabe? Uma coisa muito pequena. Um homem morreu de uma forma tão bruta
Por uma coisa que não tinha necessidade. Foi uma morte, assim, gente, não esperava. Apesar do desfecho ter me incomodado um pouquinho nesse sentido que eu falei, acho que era uma coisa pequena para consequências tão graves, né? A morte de um professor. Eu gostei do conto. Foi um conto bem desenvolvido que me prendeu 30 páginas, mas eu li assim. E pra terminar, pra vocês não dizerem que eu sou o João, é 5 estrelas todos os contos. Esse último, As Aventuras de Black Panther, o sexto conto, não me desceu tanto. Esse foi o que eu menos gostei. Eu já percebi que quando tem negócio de embarcação, barco, coisas do tipo, eu não gosto. No início do conto, quando a gente descobre mais ou menos o que aconteceu com a vítima, eu já fiquei meio que entalado, porque eu não sentia um pingo de empatia por essa vítima. Porque ele era um homem horrível, escroto, abusivo, ele batia na esposa, batia na filha. Era uma pessoa assim que ninguém gostava. Qualquer um poderia ter matado o Black Panther, a filha não se importava, a esposa não se importava e eu não me importava. Eu queria descobrir logo quem tinha feito aquilo pra dar um prêmio. Brincadeira, gente, esse canal é família, não estou aqui incitando assassinatos. Mas enfim, digamos que eu não senti muita pena do personagem e que eu queria descobrir quem tinha feito aquele como. Além do protagonista não ter me conquistado, eu não gostei muito do desenvolvimento desse conto em específico. Achei um pouco chato. Confesso que eu fiquei meio que com sono nesse caso. Mas não foi nem pela escrita do autor que ele não desenvolveu bem. É porque eu não estava interessado na história. Um pouco curioso pra saber quem tinha matado esse lixo de homem, sim, um pouco. Mas não o suficiente pra sentir tanto, quero terminar isso aqui. Mas terminei, os elementos da história, essa coisa das cadernetas que ele já tinha pegado ali de outra pessoa e se apossado de um dinheiro, né, ou de algumas ações que não pertenciam. Uma pessoa ainda ameaçar ele, o filho daquele que ele tinha, né, se livrado no passado, indo também atrás. Isso não me instigou tanto, eu fiquei até um pouco confuso e achei chato. Achei muito perspicaz essa ideia do Sherlock de preciso de uma pessoa que já tenha trabalhado com caça de baleias, preciso de um homem forte, chama esses homens até a casa dele, dispensa os outros e fala, querido, o emprego é seu. Mas na verdade ele quer dizer, tá preso, caralho. Achei assim, incrível. Eu gosto como o Sherlock ele faz assim umas cenas que ele torna as prisões bem mais interessantes, sabe? Ou o desmascarar bem interessantes. Acho que esse foi um dos pontos mais positivos dessa coletânea até o momento, que eu senti isso em todos os contos praticamente. Bom, gente, essa foi a minha opinião sobre os primeiros contos de A Volta de Sherlock Holmes. Gostei bastante, tô torcendo pra continuar gostando. Uma coisa que eu não citei lá no início do vídeo quando fui falar sobre os aspectos gerais é que a esposa do Watson aqui sumiu, ninguém mais viu, tá todo mundo fingindo que não existiu, e pra mim tá tudo bem, porque ela nem deveria existir mesmo. O segundo aspecto é sobre como o Watson cita ali o Moriarty em alguns momentos, e é até um pouco saudosista, né, porque tá tudo sem graça. O Moriarty é uma pessoa esperta, que fazia os crimes serem um pouco mais interessantes. Saudades do ex, né, gente? O Sherlock tá sentindo aqui uma saudade do ex dele, mas a gente torce pra que o Moriarty apareça também. Eu tô torcendo pra ele ressuscitar em algum momento. Negócio de ex, eu tô inventando tudo. Gente, me segura. É que eu sou muito fanfiqueiro. Falando em ex e fanfic, o Watson e Sherlock estão morando juntos de novo, ou pelo menos trabalhando no mesmo local, porque ele cita que o Sherlock acaba convencendo ele a vender ali o local que ele usava como consultório. Ou seja, já tudo junto e misturado como deveriam ser desde o início. Gente, colocar essa esposa no meio pra quê? Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, comentem aqui pra mim o que vocês acharam desse conto, qual foi o conto favorito, qual que vocês menos gostaram. Eu tô bem curioso. E até o próximo vídeo, gente. Por favor, continuem investigando Sherlock com Loagoteca. Até a próxima. XOXO. Gaspidão.